O Brasil inicia o ano de 2018 com importantes desafios a serem enfrentados. Na política, a população vai às urnas em outubro para a escolha do novo presidente da República. Depois dos conturbados anos vividos pelo país, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, a chegada de Michel Temer ao poder e a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Já o técnico Tite comemorará com a pressão de outros milhões de brasileiros técnicos a busca do hexacampeonato da seleção na Copa do Mundo da Rússia. Apesar de ser potencialmente um dos países mais ricos, a Rússia enfrenta diversos desafios que impedem seu desenvolvimento. Entre eles estão os problemas de saúde, como tabagismo, consumo de álcool e o elevado índice de pessoas com HIV. Como aspectos positivos, a Rússia é bastante conhecida em suas descobertas na arqueologia e em laboratórios. Descobertas em laboratórios, como a conservação da molécula de H2O para saber informações de seres vivos que viveram há muito tempo, e descobertas na arqueologia, onde encontra-se áreas onde eram os antigos povoados. A Alemanha é um dos países mais ricos da Europa. A economia prospera e a taxa de desemprego é baixa. Porém, as mulheres alemãs ainda sofrem com a disparidade entre os sexos no mercado de trabalho. Segundo estudos realizados pelo Escritório de Estatística da Europa, as mulheres ganham 16,2% a menos que os homens, mesmo tendo como chanceler uma mulher, Angela Merkel, no mandato desde 2005. Contudo, o país ajudou bastante em relação ao desenvolvimento mundial. A Alemanha foi o primeiro país a implantar uma máquina de computação totalmente automatizada, criada por Konrad Zuse em 1941. O México tem como grande parceiro os Estados Unidos. As relações diplomáticas, econômicas, históricas e culturais estabelecidas entre os dois países são intensas, mas essa parceria tem como pano de fundo a imigração ilegal. Os dois países compartilham uma extensa fronteira marítima e terrestre. Com o governo Trump, a fiscalização das fronteiras foram reforçadas, fazendo com que os mexicanos desistam da travessia e passem a buscar o trabalho local. África, um continente que enfrenta diversos problemas. Sofre com a fome por não ter um solo fértil, o preconceito religioso, além de viver em constante guerra civil. Tudo isso faz com que os países que lá estão fiquem à margem das benesses da globalização, como por exemplo o simples ato de receber uma mensagem pelo celular ou até mesmo assistir à televisão. Atualmente, a primeira coisa que é pensada quando se trata dos Estados Unidos é no processo de imigração. Pensar no processo de imigração é entender sobre a política econômica estabelecida para a sua população. Trata-se de uma estratégia para enriquecer o país, impedindo a entrada de imigrantes, consequentemente cortando os gastos públicos com pessoas de fora, sendo uma grande estratégia de se isolar do mundo para aumentar seus investimentos econômicos, remetendo bem à doutrina Monroe, famosa América para americanos. A China é o país com maior população mundial e vem se destacando pelo crescimento do seu PIB, que foi 10% durante 3 décadas, até o ano de 2010, quando houve a crise. Porém, nos últimos anos, ainda tem um crescimento entre 6% e 7%, que continua muito alto em relação aos Estados Unidos, que tem o seu crescimento na faixa dos 2%. Assim, a China entra na competição para alcançar a maior economia do mundo. A escola é um espaço de interpretação e produção de saberes, bem como de sistematização do conhecimento pela mediação e orientação do trabalho docente. E, nesse processo de formação, os alunos precisam adquirir capacidade de analisar e refletir sobre os conhecimentos e, a partir destes, reformular seus conceitos através de suas interpretações. Nesse contexto, o ensino baseado no uso do método científico na educação básica ultrapassa o ensino fundamentado em certezas e na aquisição de informações e acumulações de conteúdo. Neste sentido, o projeto de iniciação científica do Colégio Ana Teresa tem possibilitado aos nossos alunos despertar a vocação para a pesquisa científica e desenvolver um espírito ético e profissional, incentivando talentos potenciais entre os estudantes, onde a prática científica, inerente ao cotidiano, oportuniza a observação, o questionamento e a compreensão da realidade social.
Nessa perspectiva, também contribui diretamente na sua formação profissional, tornando-os capazes de compreender melhor a complexidade de sua realidade, intervindo diretamente para a transformação do seu meio. Dessa forma, a pesquisa científica rompe os paradigmas no qual a escola e o professor são meros transmissores de informações, mas sim formadores de indivíduos capazes de compreender o mundo contemporâneo que estão inseridos dentro de sua singularidade. Em 2018, com o tema O Mundo Globalizado, Desafios e Descobertas, estaremos aprofundando os estudos e discutindo os principais dilemas da humanidade no século XXI e os seus impactos locais, abordando diferentes visões numa perspectiva crítica, estimulando a reflexão e a participação social dos nossos educandos e contribuindo não apenas com o desenvolvimento pessoal, mas com o desenvolvimento da comunidade em que eles estão inseridos. Ações como essa, que fazem do CAT uma escola diferente, uma escola que oferece uma formação integral aos estudantes e que valoriza o conhecimento, contribuindo assim para uma sociedade mais justa, pela incorporação dos valores democráticos e participativos, pelo exercício permanente do diálogo, da negociação e da convivência com as diferenças sociais. Aproveito para agradecer aos nossos alunos, orientadores, professores e a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para fazer desse nosso evento um sucesso.